membro da comissão que deve responder confirmando sua presença verbalmente. Coronel Nishikawa. Presente. Coronel Dr. Jorge do Carmo. Eu não sou coronel. Presente, presidente. Deputado Dr. Jorge do Carmo, perdão. É que hoje eu participei da Comissão de Segurança e o que tem de delegado e coronel naquela reunião é muito grande. Então, e tudo brabo, né, Luiz? Dr. Jorge do Carmo. Presente, senhor presidente. Luiz Fernando Teixeira, presente. Doutora Damares Moura. Presente, presidente. Presente. Deputado Aprígio. Presente, presidente. O deputado César passou à comissão hoje uma justificativa da ausência e a sua suplente, que não pôde estar substituindo. Alguns deputados ainda podem estar entrando, né? Essa comissão foi chamada para a oitiva do secretário estadual da Habitação, o senhor Flávio. Eu quero, nesse momento, passar a palavra ao senhor Flávio Amari para discorrer sobre o andamento da sua gestão como secretário de Estado da Habitação, nos termos do artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. Foi combinado que o secretário faria a sua exposição por volta de meia hora. Eu pergunto ao secretário se é suficiente essa meia hora, né, para que nós possamos, o secretário está dando um ok, para que a gente possa abrir aos demais deputados, que possamos estar dirigindo as nossas perguntas. Eu peço ao secretário que, no início da sua fala, possa estar apresentando a sua equipe, que está aqui presente conosco também. Conheço Fernando Marangoni, até porque ele é da terra aqui, né, de Santo André, então já o conheço. Queria questionar o secretário se esse Covid não passa virtualmente, porque ele testou positivo há pouco tempo, está em quarentena. Se tiver esse perigo, nós vamos pedir, secretário, que o senhor peça que ele saia da reunião. Senhor secretário, passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, Luiz Fernando, deputado. Um prazer poder compartilhar com vocês aqui, mesmo que virtualmente, a prestação de conta desse último ano nosso à frente da Secretaria da Habitação. Uma grande honra poder ter essa aproximação, essa proximidade entre o Executivo e o Legislativo. Uma pena apenas que a gente tem que fazer isso de forma virtual, até porque a presença física, nós, o sangue latino que temos, a presença e a participação local é sempre mais, eu acho que ela é até mais proveitosa, inclusive. Mas aqui conosco está, da nossa equipe, como você já citou, o Fernando Marangoni, que é o secretário executivo de Habitação, está conosco aqui. Também está o Reinaldo Iapequino, que é o presidente da CDHU. Também está conosco a Daniela, que é responsável pelo programa Cidade Legal de Regularização Fundiária. Eu acho que também deve estar conosco, porque não está na minha tela, mas acho que deve estar também com a gente. Não está. Eu acho que essa equipe que está, o Nédio estava aqui conosco também, que é o diretor técnico, diretor administrativo financeiro da CDHU, mas ele também estava, ele saiu, acho que agora. Agradecer a participação dos deputados presentes aqui, o coronel Nishikawa, também o deputado Aprígio, também o Carlão Pinatari, Itamar Borges, deputada Damares, eu acho que são esses os deputados presentes. Eu peço perdão por interrompê-lo, eu cometi uma falha muito grande, deixei de citar a presença dos deputados Itamar Borges aqui na comissão e também do deputado líder do governo, o deputado Carlão Pinatari, a quem eu peço desculpas por ter deixado de registrá-los, mas o secretário corrigiu. Excelente. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e todos que estão nos acompanhando agora, como você já disse, na transmissão na TV Assembleia, mais uma vez a equipe toda nossa.
tela a apresentação. Eu preparei aí rapidamente algumas telas para compartilhar com vocês e eu acho que é muito importante também o debate também. Aí eu vou tentar ser bastante objetivo na apresentação e depois a gente pode ir para o nosso debate. Então, se a Beth puder compartilhar aí a apresentação, não sei se ela está online. Ela está online, sim. Peço a Beth, então, que possa estar colocando no ar a exposição. Mas eu vou falando, então, na hora que entrar no ar, a gente já vai pulando as telas aí. A primeira tela, na verdade, é um resumo bastante objetivo das unidades entregues, tanto pela CDHU quanto pela Casa Paulista, nesses últimos 12 meses, onde foi a última apresentação que eu fiz com vocês na última reunião de prestação de contas. Então, tem uma tela aí, que é a primeira da apresentação, que mostra a quantidade de unidades entregues. São 8.923 via Casa Paulista e 8.972 via CDHU. Também fizemos muitos eventos de sorteios nesse período todo, foram 78 sorteios que nós fizemos, com mais de 8.000 unidades também sorteadas. Dentro do programa Nossa Casa, em que nós temos as várias modalidades, nós fizemos o Nossa Casa Preço Social, onde nós abrimos a possibilidade dos municípios participarem e aderirem ao sistema. 109, já pode ir na terceira tela, Beth, por favor, que é do Nossa Casa. Um pouquinho mais para cima. Aí. Essa já foi a de baixo, o programa Nossa Casa, por favor. Ok. Aí mostra a quantidade de município que aderiu ao nosso programa do lado esquerdo, o preço social. As famílias também que registraram interesse, isso é feito tudo de maneira virtual. Nós estamos trabalhando agora para que a gente possa assinar o autorizo nos próximos dias para os primeiros 15 municípios, onde a gente já tem as áreas apresentadas, a legislação apresentada, enfim, que já cumpriram todos os ritos para que pudesse, sim, nesse momento, participar nessa primeira etapa do Nossa Casa Preço Social, que eu posso detalhar um pouco mais se for o interesse de vocês na medida das perguntas e respostas. Também dentro do Nossa Casa CDHU, onde a gente tem uma parceria com o governo federal, o Reinaldo e toda a equipe da CDHU tem feito um processo muito importante de fomentar e trazer através do subsídio da Secretaria da Habitação, buscando todos os terrenos, projetos que nós já tínhamos dentro da CDHU. Então, nós fizemos o primeiro credenciamento com essas 76 empreendimentos e nós devemos fazer nos próximos dias também um novo credenciamento com mais 35 municípios, ou empreendimentos, na verdade, que vão participar desse credenciamento, totalizando aí aproximadamente 11.700 unidades, 11.800 unidades. E o Nossa Casa Apoio, onde nós fizemos um aporte nesses últimos meses de 200 milhões de reais em 24 municípios, fomentando a contratação de 15.000 unidades nesses 24 municípios do estado de São Paulo. Na verdade, todos as três modalidades da Nossa Casa, ele tem como base principal o fomento através do subsídio e a parceria entre o município, o governo do estado e o governo federal. A parceria com o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, e também com a Caixa Econômica Federal. E através desses créditos e também dos subsídios, nós buscamos fazer o fomento, realizando a organização com dois objetivos. Obviamente, o principal é a redução do déficit, mas também, principalmente, a geração de emprego. Se puder descer mais uma tela, por favor. Manda. Não está poluindo um pouco o som aí. Deixa o telefone, tá? Tá bom. Secretário, só um minutinho. Coronel Nishikawa, se o senhor puder fechar o áudio, queria pedir a todos os deputados que pudessem fechar o áudio enquanto o secretário estivesse falando. Desculpa, secretário. Ótimo. Enfim, dentro do programa Cidade Legal, que é o nosso programa de regularização fundiária, nós temos muitas ações importantes. A Daniela está aqui, que faz essa gestão para nós, assim como também o nosso secretário executivo, Fernando Marangoni, que também busca coordenar
dentro do programa Cidade Legal, as regularizações fundiárias. Nós trocamos um pouco as ordens de serviço, considerando a pandemia, em vez de fazer ordem de serviço com um trabalho em campo, nós invertemos as ordens de serviço que estavam pendentes e fizemos muito essas ações de escritório, de home office, de teletrabalho, fazendo com que não paralisasse nada, onde a gente usasse, sim, o nosso orçamento e fizesse dessas ações um trabalho com a equipe de escritório, uma equipe interna, dando continuidade no programa de regularização fundiária. Em conjunto, também, uma parceria com a ARISP, que foi fundamental, a ARISP, que é a Associação dos Registradores de Cartório de Imóveis do Estado de São Paulo, onde nós fazemos agora todas essas ações de maneira digital, virtual, com certificação, com e-protocolo, ou seja, fazendo com que, através da digitalização, do ambiente virtual, as ações continuassem sendo feitas e a gente pudesse dar continuidade no programa de regularização fundiária do Estado de São Paulo, que é muito importante dentro do nosso escopo de trabalho, da participação efetiva que nós temos na regularização de imóveis e na redução do déficit habitacional. Pode virar, por favor. Dentro do programa Cidade Legal, pode descer, Beth. Dentro do programa Cidade Legal, essas foram as ações em quantidade de investimento que nós fizemos. Isso foi o que foi entregue. Na verdade, tem muitas ações ainda em continuidade, até porque o programa de regularização você não começa e termina em poucos meses, ele demanda algumas vezes mais de um ano, dependendo do grau de dificuldade de determinado empreendimento, de determinada região, mas muitos imóveis estão em fase de regularização. Eu diria que passa de centenas de milhares o número de imóveis em regularização. E o que está aqui é o que foi realmente entregue nesse momento, lembrando que muitos títulos eles foram paralisados até a entrega, na medida em que nós estamos buscando evitar essas entregas nesse momento de pandemia, evitando totalmente a aglomeração, mantendo o distanciamento social entre as famílias. E uma ação que nós fizemos também em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, uma ação do projeto Comunidade no município de São Paulo também, dentro da cidade, dentro do bairro de Paraisópolis. Pode continuar, Beth, mais uma. Aqui é um resumo próximo da PPP, eu já comentei isso na outra participação com vocês. Aqui tem um resumo das entregas e fica para o histórico, na verdade, um papel muito importante, não só de entrega de casa, mas um papel importante na urbanização, também na revitalização do centro de São Paulo. Um projeto que pode descer, Beth, um projeto que é muito mais do que só a entrega de casas para a população de mais baixa renda, de interesse social, mas também tem habitação, também a preço de mercado. Então, e também ações de obras que não são só apenas as residências, como a praça pública, escola de música, uma creche. Pode descer, Beth. Pode descer mais uma, inclusive. Nós fizemos uma entrega, né, também que faz parte do projeto da PPP, essa creche para atender as famílias que vão morar lá nesse conjunto, na região lá da Júlio Prestes. Então, é uma creche muito bonita, muito bem acabada. Eu tive a oportunidade de visitar e participar, obviamente, da entrega. Uma creche para quase 200 crianças que está sendo operada já pela Prefeitura de São Paulo. Pode virar. Também, dentro do programa Vida Longa, que nós assinamos esses 5 convênios, já estamos em obra nesses 5 municípios. O programa Vida Longa é um projeto onde nós buscamos, em parceria com os municípios e também com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, essa parceria para atender a população de mais idade, população da terceira idade. Então, nós fizemos esse projeto nos municípios de Barretos, Bauru, Bragança Paulista, São José do Rio Pardo e também São Roque. Já estamos com projetos prontos para Santa Bárbara do Oeste, Bastos, Duartina, Garça, Guaratinguetá, e temos mais 3 projetos em desenvolvimento na própria CDHU, para que a gente possa dar sequência, dependendo ainda do descontingenciamento orçamentário, e que nós não sabemos ainda, vai depender ainda da evolução dos gastos, do ajuste fiscal e da pandemia que nós temos hoje no nosso país, também no estado de São Paulo. Uma outra ação importante, feita aqui com muito apoio e trabalho do secretário executivo Fernando Marangoni, que é o CIBAN, onde nós buscamos aqui integrar todos os cadastros feitos nesse primeiro momento nos municípios, nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. O objetivo desse cadastro é que a gente possa cruzar informações e cancelar, eventualmente, algum pagamento em duplicidade, em que, eventualmente, pode ter
em algum município da região metropolitana, com pagamento de benefícios e também concessões de auxílio moradia, auxílio emergencial, auxílio aluguel, onde, através desse cadastro, a gente pode ter esse cruzamento de informação e evitando com que isso traga pagamento em duplicidade ao trabalho do Fernando Marangoni, nosso secretário executivo. Pode virar, por favor, Beth. Pode descer mais um. Nós fizemos mais uma para cima ainda. Você desceu, acho que duas, tem mais uma de sorteios. Aí. A partir dessa semana, e nesse primeiro credenciamento que nós fizemos, e também algumas obras da CDHU que estão ainda em construção, mas que precisam ser feitos sorteio, até porque as inscrições já foram feitas. Nós começamos na quinta-feira agora um processo de sorteio digital. Para vocês, ou alguns de vocês que já acompanharam esses sorteios que são realizados ou eram realizados nas praças, em ginásios, em espaços públicos, nessas cidades todas, a partir da quinta-feira, enquanto perdurar o processo de isolamento e distanciamento social, nós faremos os sorteios de maneira virtual, digital, na sede da Secretaria, na sede da CDHU, e nós começamos a partir de quinta-feira agora um processo onde nós faremos 5 sorteios a cada momento. Nós faremos 2 vezes por semana isso, às quintas e às segundas, às 9, às 10, às 11, 1h30 e 2h30. São 5, eventualmente 6 sorteios na segunda e na quinta-feira, de maneira virtual, digital, e faremos esses 126 sorteios digitais em 118 municípios, com o sorteio de 12.759 unidades habitacionais e 188 mil pessoas inscritas, divididos por região, conforme vocês podem ver nesse quadro que está na nossa frente, e também por dia, onde a gente buscou fazer esses sorteios consolidando as regiões em dias específicos, fazendo com que, através dessa forma, nenhuma ação seja paralisada e a adaptação à nova realidade, evitando, obviamente, como eu já disse, a aglomeração de pessoas e mantendo o distanciamento social. O sorteio será acompanhado pelas redes sociais, nós convidaremos os prefeitos para participar, se tiverem interesse de acompanhar presencialmente na Secretaria de Habitação e na CDHU, no nosso prédio, na região central de São Paulo, e também através das transmissões, eventualmente, pelos veículos de comunicação local. Farei também essa divulgação pelos veículos de comunicação, rádio, televisão e jornal, além, obviamente, da própria divulgação, como a gente sempre fez, para os inscritos todos poderem acompanhar através das redes sociais e, eventualmente, em algumas cidades ou regiões, que possam ter a transmissão também pelo veículo de imprensa local. Essa é uma ação muito importante para a não paralisação das obras, como vocês podem ver na próxima. Pode virar, Beto, por favor? Na próxima mostra a quantidade de obra que continuam acontecendo em todo o estado de São Paulo. Nós não tivemos nenhuma paralisação por conta da pandemia. Eventualmente, uma obra ou outra pode ter tido uma redução no ritmo da atividade por conta do afastamento das pessoas com mais de 60 anos e, eventualmente, pode ter acontecido uma diminuição na velocidade por conta também da dificuldade de acesso ao material, aos insumos, mas nenhuma obra paralisou por conta da pandemia. Redução, sim, da velocidade, e está aqui o Aguinaldo, que é o nosso diretor técnico, que acompanha diariamente todas as obras, mesmo à distância, mas acompanha diariamente todas as obras que estão hoje dentro da estrutura da Secretaria e da CDHU. Eventualmente, uma ou outra obra pode ter tido, sim, o abandono da empresa por outra razão, e daí, na sequência, nós fazemos uma outra licitação, ou chamamos o segundo convocado, enfim, nenhuma obra paralisada por conta da pandemia. Pode virar mais uma, Beto, por favor. Mantivemos as entregas todas, e aqui também participa efetivamente, não está conosco aqui presente, mas o nosso diretor de atendimento habitacional, que é o Marcelo Ercolim. O Marcelo, ele acompanha presencialmente essas entregas que estão sendo feitas de forma administrativa. Nessa semana, nós entregamos também entregaremos 310 unidades no município de Penápolis e também no município de Turiúba, além dessas aí que estão listadas nesses 14 municípios que nós fizemos essas entregas no decorrer após o início da pandemia, ou seja, de uma outra forma, não existe solenização, não existe palanque, não existe discurso, não existe solenidade. Existe cada família na sua própria casa, uma equipe reduzida da CDHU, todos de forma com equipamentos higienizados, sanitizados,
uma equipe reduzida, onde as famílias recebem na sua própria casa a nossa equipe técnica para a vistoria da casa, assinatura do documento e recebendo a chave. Momento de alegria e de festa apenas para aquela família, evitando qualquer tipo de aglomeração e mantendo o distanciamento e isolamento social. Mas, obviamente, mantendo, sim, as ações da Secretaria, mantendo as entregas de obra, mantendo a realização de sonho para todas essas famílias e, principalmente, fazendo com que cada uma dessas mais de 2.000 famílias, quase 10.000 pessoas, saíssem de casas onde não tinham, obviamente, a sua casa própria, algumas morando em área de risco, beira de córrego, evitando, inclusive, que aconteçam outros desastres naturais, até porque essas mais de 2.000 famílias receberam a chave da casa própria e, como eu disse, a partir dessa semana, nessa semana ainda, nós faremos a entrega de mais 310 unidades no município de Penápolis. Então, as obras continuam, as entregas administrativas continuam, o programa de regularização continua, os novos credenciamentos da CDHU na nossa casa continuam acontecendo, novos convênios continuam acontecendo, ou seja, a Secretaria da Habitação continua trabalhando muito com o teletrabalho, com o home office, mas trabalhando, sim, de forma muito objetiva, de forma pragmática, levando e mantendo o atendimento habitacional às famílias e buscando a redução do déficit habitacional da população que vive no estado de São Paulo. Pode virar mais uma, Beth, por favor. Bem como no GRAPROAB. O GRAPROAB, para quem não sabe, o GRAPROAB é o órgão estadual, é um grupo de análise e aprovação de projetos habitacionais, congrega ali de forma colegiada todos os órgãos do estado que participam da aprovação de um projeto habitacional, do licenciamento de um projeto habitacional no estado de São Paulo como um todo, uma regra específica. Obviamente, nós não estamos funcionando fisicamente na secretaria, mas nós estamos fazendo com que os projetos continuem sendo avaliados, analisados e aprovados, onde, através do teletrabalho e com reuniões mantidas desse mesmo aplicativo aqui, digital e virtual, as reuniões acontecem, as aprovações continuam acontecendo, deferimentos, eventualmente indeferimentos, mas fazemos, sim, através do deslocamento, quando preciso, as assinaturas, deslocamento de funcionários para coleta de, eventualmente, assinaturas que ainda são necessárias, mas buscando privilegiar muito o virtual, o digital, inclusive nas reuniões periódicas dentro do GRAPROAB, fazendo com que, dessa forma, nada seja paralisado. Pode virar mais um, por favor, Beth. Vou tentar acelerar um pouquinho agora. CDHU em Dia é um trabalho muito importante, feito também com a coordenação do nosso presidente, Reinaldo Apequino, e com uma atenção muito especial do diretor administrativo financeiro, que é o Nédio, onde a gente buscou fazer com que essa ação trouxesse alternativas de quitação para muitos contratos dentro da companhia e também um reparcelamento para aqueles que precisem ou que precisam ter essa renegociação feita. E daí vira mais uma, eu já emendo uma outra. Não, ainda tem mais um pouco aqui. A gente percebe aqui uma queda do recebimento dos nossos mutuários em ativo, até porque a gente tem privilegiado as contratações em parceria com o governo federal e Caixa Econômica Federal. Portanto, houve uma queda da nossa quantidade de financiamento ativo, também pela quitação de alguns desses contratos com a possibilidade, com algumas vantagens para a quitação, e também o pagamento natural. Pode continuar virando mais uma vez. A carteira, com as ações importantes de arrecadação, mesmo no período de pandemia, a carteira continua estável, onde as pessoas continuam pagando, a inadimplência continua muito parecida, não houve mudanças na inadimplência, muito próximo um mês do outro, mostrando, inclusive, que essa participação desse programa, que é o CDHU Juro Zero, e a liquidação antecipada trouxe um efeito positivo na inadimplência da companhia, uma boa gestão do Reinaldo e também, como eu disse, da equipe toda financeira e administrativa, que é a responsabilidade da diretoria do Nédio, onde, através dessa nova forma, nós fazemos com que os novos financiamentos tenham uma política nova, a política do juro zero. Houve, sim, uma redução, portanto, do juro, fazendo com que essas famílias tenham mais previsibilidade no pagamento, a inadimplência diminua e, ao mesmo tempo, fazendo com que muitos contratos que tinham parcelas pequenas, onde cada parcela custava muito caro, inclusive, para o Estado para receber, uma ação importante para que, através dessa quitação, traga um efeito positivo para a família, que pode, com um desconto significativo
ter o título registrado, a propriedade paga, entendo-se o título definitivo na sua posse, e também para o Estado, que não tem mais um custo alto e elevado de cobrança de parcelas muitas vezes baixas, e aqui vocês podem ver na tela a quantidade de parcelas baixas que a gente tinha, e com essa liquidação antecipada facilita a vida também de muita gente. Pode virar, e eu termino agora na próxima, 2 ações ou 3 ações importantes que nós fizemos. Essa alteração que foi feita na Assembleia Legislativa, com o apoio de todos vocês, parlamentares, com a coordenação também do nosso presidente, Cauê Macrista. Aproveito aqui para mandar um abraço especial na parceria que existe, na abertura que existe entre o Legislativo e o Executivo, além do líder do governo, Carlão Pignatari, mas também do nosso presidente, Cauê Macrista, a aprovação dessa alteração da PEC do artigo 180, que trouxe muita possibilidade, dentro do programa Nossa Casa Preço Social, de trazer terrenos disponíveis nos municípios, principalmente médios e grandes do estado de São Paulo, fazendo com que a gente traga alternativas de imóveis que estavam disponíveis para que haja a implantação, a avaliação de projetos de implantação de projetos habitacionais de interesse social nessas áreas onde já existe infraestrutura e também próximos do trabalho, da escola e do lazer. Também buscamos, em parceria com a CDHU, a Secretaria em parceria com a CDHU, e dentro da diretoria técnica com o Aguinaldo, esse workshop buscando encontrar alternativas de construção. Isso motivou, inclusive, um projeto novo que nós estamos desenvolvendo, e o Reinaldo tem coordenado, buscando, através desse workshop, aí, algumas alternativas para que a gente possa fazer uma ação importante de fazer com que as pessoas possam ter as suas casas um sistema inovador de construção, dentro, inclusive, do programa de regularização fundiária, onde o Fernando Marangoni, o secretário executivo, também está coordenando, junto com a equipe da CDHU, também com a Daniela, um programa novo que deve ser lançado nos próximos 60 dias pelo governador João Dória, onde a gente busca dar uma ação contínua de regularização e também adequação habitacional, fazendo com que haja uma diminuição do déficit habitacional também. Até porque a diminuição do déficit habitacional não é só a construção de casa, é importante entender como ele é composto regionalmente, os critérios todos, e várias ações em conjunto para atingir o mesmo objetivo, que é dar condição de habitabilidade, também a redução do déficit habitacional por região do estado de São Paulo. E fizemos, por fim, na última reunião do Conselho Estadual da Habitação de 2019, uma resolução que proíbe o atendimento habitacional da Secretaria da Habitação, uma resolução que veio motivada pelo próprio Conselho, as associações, entidades e movimentos sociais que promovam invasão de propriedade dentro do estado de São Paulo. Através dessa resolução, essas associações que promovam invasão de propriedade pública ou privada têm suspenso o atendimento habitacional para essas entidades até que desocupem as áreas invadidas. O objetivo é fazer com que haja uma fila, um critério, uma ação específica da Secretaria, do Estado, que não hajam 2 possibilidades, 2 filas ou 2 atendimentos, e que a gente possa fazer de forma justa e transparente com todas essas associações e também as pessoas que precisam realizar o sonho da casa própria. Termino por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar de forma muito breve algumas das ações da Secretaria da Habitação, do governo João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, um agradecimento especial a toda a equipe que está aqui conosco, que foram citados aqui, cada um na sua área, na sua atuação, mas é o time que faz com que a gente consiga ter essa participação efetiva e importante na diminuição do déficit habitacional. Então, agradeço mais uma vez ao deputado Luiz Fernando, presidente da comissão, e que abriu essa oportunidade para que eu pudesse aqui compartilhar com vocês e todos que nos acompanharam agora, seja de maneira virtual aqui pela nossa plataforma Zoom, quanto também pela TV Alesp, que deve estar transmitindo nesse momento aqui, para quem puder ou quem quer acompanhar um pouquinho, de forma muito resumida, o que nós fizemos nesses últimos 12 meses, após a última apresentação que eu tive, prestando contas a vocês no Legislativo. Então, é um prazer muito grande, deputado Luiz Fernando, poder compartilhar isso com vocês, e fico aberto aqui para responder eventuais questionamentos, ouvir alguns comentários e, se for o caso, compartilhar as respostas junto com a equipe técnica que está aqui conosco agora. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde a todos. Eu que agradeço ao novo secretário Flávio Amari,
Quero, da mesma forma, saudar o presidente da CDHU, Iapê Quino, saudar o nosso vizinho e secretário adjunto, Fernando Marangoni, saudar a Daniela, assessora do secretário, e o Agnaldo Quintana, também da CDHU. Nós temos já alguns deputados inscritos, senhor presidente, e eu queria, senhor secretário, eu queria estar trazendo ao senhor algumas questões, né? A primeira delas é o seguinte, senhor secretário, nós muito preocupados com a questão das cobranças da CDHU nesse momento de pandemia, né? No momento que assim a gente vem numa crise muito forte no país, né? A inadimplência vinha já crescendo, né? E essa pandemia ela desempregou muita gente e trouxe assim diversos problemas assim muito graves, sobretudo economicamente. E aí o deputado Jorge do Carmo, eu e outros deputados aqui da casa, Caio França, e outros deputados, trouxemos algumas sugestões e propostas, inclusive de projetos de lei, buscando alguns a isenção, outros a suspensão desses pagamentos, né? Trabalhamos muito a negociação disso com o líder do governo na casa, mas as nossas propostas não foram aceitas, né? O que nós queríamos, senhor secretário, eu creio que falo nesse momento por todos os deputados, até porque todos lutaram para que isso pudesse seguir à frente, mas eu acho que vale a pena, todos os deputados estão inscritos, né? Pela ordem, depois da minha fala, vem o doutor Jorge do Carmo, deputada doutora Damares, deputado coronel Nishikawa e depois o deputado Aprígio, estão inscritos, né? Nós queríamos, o secretário, presidente Aquino da CDHU, né, até porque nós sabemos que o próprio Estado ele tem tratado essa questão com muito cuidado, né? Nós queríamos discutir com Vossa Excelência, né, e com o governo a possibilidade de que essas renegociações nesse momento de pandemia elas pudessem de forma diferenciada e de forma autorizada, né? E aí resta, claro, a Secretaria e a CDHU dar uma analisada se é necessário uma autorização legislativa, e aí nós teríamos que fazer um projeto para tanto, né? Ou administrativamente isso poderia ser resolvido. Porque nas relações que mantivemos com o governo, nós soubemos que a CDHU e o governo estão tomando muito cuidado nesse momento, entendendo o processo de forma diferenciada e, muitas vezes, de forma correta, ao meu ver, e digo aqui porque o deputado Jorge do Carmo, estou olhando ele na tela, e ele também lutou violentamente nesse sentido, né, no sentido de que a gente possa discutir a legalidade, né, que os gestores não prevariquem, né, mas, ao mesmo tempo, também não executem, não possam ter autorização para poder fazer as negociações, né? Então, eu queria, desde já, deixar essa questão para Vossa Excelência, secretário, para que vocês possam analisar, junto com a CDHU, essa questão. Se for o caso de formalizarmos, estaríamos fazendo esse documento e pegando a assinatura de todos os membros para que pudéssemos estar enviando a Vossas Excelências, porque essa é uma preocupação muito grande nossa, né? Além disso, senhor presidente, senhor secretário, eu queria deixar algumas questões que o senhor pudesse estar falando para a gente. A questão dos sorteios digitais, né? Eles são auditados, esses sorteios? Não? Qual é a segurança disso, né? A continuidade das obras é uma segunda questão, senhor secretário. O senhor disse que, atendendo até as recomendações da OMS, os funcionários acima de 60 anos foram afastados.
houve desemprego nessa situação? A CDHU fez alguma negociação para que esses empregos fossem mantidos, né? Terceiro, nobre secretário, eu sei, o senhor não tem nenhuma culpa, nem o governo atual, mas eu tenho lutado muito por muitos conjuntos habitacionais, obras da CDHU, contratadas pela CDHU, e que, assim, nós estamos discutindo a possibilidade ou de se fazer uma CPI na casa ou de enviar um dossiê para o Ministério Público quanto à forma que essas obras foram recebidas. Eu vou dar um exemplo aqui para o senhor, nobre secretário, de um conjunto habitacional na cidade de Cubatão, Rubens Lara. Só para o senhor ter uma ideia, a CDHU contratou e pagou a empreiteira como se tivesse pastilhas na frente do imóvel. Foi entregado no reboco e foi aceito pela CDHU no reboco. A caixa d'água deveria ser de alvenaria, entregaram a caixa d'água fora das especificações, era para ter para-raio, não tinha, era para ter acessibilidade, não tinha. E aí eu queria, nobre secretário e senhor presidente Iapequino, que chega aqui, segundo o Carlão Pinhatari estava dizendo, esse manda prender e manda soltar. Queria dizer que aqui é caso de... Eu queria até negociar com Vossa Excelência. A ideia não é fazer escândalo. A ideia é que possa ser verificada a responsabilidade. Quem é que está recebendo essas obras e recepcionando com tantos defeitos? Com tantos defeitos. Nós temos isso documentado de vários imóveis que a CDHU recebeu, né, e que está, inclusive, nesse próprio Rubens Lara, para o senhor ter uma ideia, a CDHU começou a promover uma reforma que também parou, né, que não deixou ele da forma que era para estar, e estava orçada essas reformas lá em 5 milhões de reais. Ou seja, 5 milhões de reais que poderiam estar sendo investidos para construir habitação, está sendo investido para consertar omissão de alguém dentro da CDHU. Então, assim, eu estou trazendo, está tendo ata, isso está público, né? Mas é muito grave essa denúncia, muito grave. E não é só lá, né? Outra coisa, começamos por reclamações nossas, na mesma cidade de Cubatão, no Bolsão 7, senhor secretário e senhor presidente. Algumas reformas, essas reformas não estão andando, foram paralisadas, né? E aí, toda vez, sabe o que a gente tem que fazer, secretário? Pedir audiência com o presidente da CDHU, ficar importunando por algo que a CDHU deveria estar fazendo e está delegando alguém que não tem levado à frente, né? Eu já tive na CDHU, não com o Iapequino, mas algumas vezes, para reclamar sobre a mesma questão, e aí, mais uma vez, foi tomada mais uma providência. Então, nobre secretário, eu queria pedir ao senhor, eu estou tentando até uma audiência contigo, Iapequino, para, mesmo que seja de forma virtual, ou preferencialmente de forma virtual, para trazer problemas desses imóveis que eu estou falando e de alguns outros. E queria negociar contigo, presidente, e contigo, secretário. A ideia nossa, em momento algum, é fazer política. Eu poderia ter uma coisa na mão que eu poderia fazer um grande escândalo, mas eu acho que nós temos que organizar isso e, assim, se não houver uma solução, aí a gente leva ao Ministério Público, aí é uma questão que sai da nossa mão. Mas, assim, é impressionante o que aconteceu em outros tempos, não nesse tempo atual, dentro da CDHU, e acho que essas questões não passaram batido, e depois eu vou mandar uma cópia para o senhor dessas denúncias, com todos os argumentos, para que a gente possa ver o que faz. Então, senhor presidente, senhor secretário, eu queria combinar o que o senhor prefere. O senhor vai anotando as diversas questões e depois fala sobre as mesmas, e aí nós já passaríamos aos inscritos, ou o senhor iria respondendo ao secretário, a cada deputado que lhe pergunta? Eu acho que é melhor, Luiz Fernando. Veja o que você prefere. Eu estou à disposição. Eu estou aqui à disposição e posso fazer de um ou fazer o que o senhor achar melhor. Então, vamos falar vamos responder um por um, então. Eu vou pedir daqui a pouquinho para o Reinaldo compartilhar comigo a resposta,
até porque bastante coisa aí foi dividida entre a CDHU, naturalmente, é importante que o Reinaldo também possa ter a oportunidade de falar, e começo pela primeira ponderação tua, ou seja, da possibilidade da CDHU fazer alguma concessão para aquelas pessoas que estão com dificuldade. A CDHU está fazendo isso, a CDHU tem feito isso, a CDHU tem uma política hoje de juros zero, as pessoas que têm necessidade buscam para que haja uma repactuação, uma renegociação, a CDHU tem feito esse trabalho, obviamente, para aquelas pessoas que realmente perderam o emprego, perderam a renda, tiveram a diminuição da renda. A CDHU suspendeu, nesse período de pandemia, as reintegrações de posse, tem uma ação específica até evitando dar continuidade nas ações de reintegração de posse, e a gente tem discutido isso e acompanhado diariamente, deputados, a inadimplência da companhia ou a adimplência da companhia. Até porque é importante lembrar que todo o recebimento desses 300 mil mutuários é que faz com que nós pudermos continuar com as nossas obras, continuar com as nossas entregas, ou seja, o recebimento das parcelas ela é fundamental para que a gente dê continuidade nas ações, tanto de geração de renda, quanto também na realização do sonho da casa própria. Daqui a pouquinho eu peço para o Reinaldo complementar isso, e uma ação que a gente pode fazer, nós já debatemos um pouquinho isso antes, até porque nós ficamos sabendo dessa movimentação na Assembleia de fazer isso através de um projeto de lei, que nós não entendemos adequado que seja feito através de uma alteração, através de um projeto de lei, mas que poderia ter um outro encaminhamento. Então, o Reinaldo pode compartilhar com vocês, daqui a pouquinho, uma sugestão que pode trazer o mesmo efeito, o mesmo objetivo, de uma forma talvez até mais pragmática e até mais rápida do que tramitando um projeto de lei, com todos os prazos legais, com sanção, enfim, eventualmente um veto, enfim, talvez seja uma alternativa em que o Reinaldo daqui a pouquinho compartilha. Falando um pouco dos sorteios digitais, obviamente, o sorteio, ele não aconteceu no dia seguinte da pandemia, o que nós buscamos fazer, e sempre buscando com todo o processo de auditoria. Nós fizemos o mesmo sistema de auditoria que foi feito através do sorteio digital da PPP do Centro, que também foi feito de maneira digital, virtual, até pela quantidade de pessoas inscritas. Então, nós estamos seguindo a mesma metodologia e que não houve questionamento. Então, serão sorteios auditados, serão sorteios que poderão ser acompanhados também pelas pessoas. Ele vai ser um auditório lá da Secretaria da Habitação, da CDHU, no prédio na Rua Boa Vista, em horário determinado, com acompanhamento também da Prefeitura local, pela Prefeitura do próprio projeto e do próprio empreendimento. Então, tem sim a auditoria garantindo a segurança para que a gente busque fazer da mesma forma como a gente faz quando faz nos ginásios, nas praças públicas, tirando um papel por vez. A diferença é que é um pouco mais rápido, mas não traz nenhum risco para a contaminação das pessoas, até porque a equipe será reduzida nesses sorteios num espaço mais amplo. As obras continuaram e os empregos foram mantidos, as pessoas foram afastadas. Eventualmente, alguma empresa pode ter, sim, aproveitado ou utilizado da legislação federal que possibilitou a redução salarial compatível com a redução da carga horária, ou seja, houve, sim, eventualmente, alguma empresa que pode ter feito isso, mas como são empresas terceirizadas, empresas contratadas para fazer obra, cada uma tem a sua atividade, cada uma tem a sua autonomia para fazer a contratação ou demissão de funcionários. Não chegou nada ao meu conhecimento de alguma demissão mais concentrada, alguma demissão que chame a atenção. Então, mas, obviamente, como eu disse, as empresas têm autonomia para isso, não houve nenhuma recomendação, obviamente, nossa, de demissão de funcionários, pelo contrário, a recomendação era de continuidade das obras e que os pagamentos continuassem. Em relação às licitações, ou CPIs, ou Ministério Público, deputado, não temos nenhum problema com isso, não pactuamos com nada de errado, e qualquer coisa que pode ter, nós temos que sim buscar averiguar. Não tem nada, ao meu conhecimento, de irregularidade nenhuma nesse sentido, e peço também que o Reinaldo possa fazer frente a isso, e nós estamos abertos para audiências presenciais, audiências virtuais, checagem de documentos, averiguação. Não existe nenhum tipo de preocupação em abrir todas as nossas
planilhas, informações à Assembleia, até porque esse é o papel do deputado. O papel do deputado é fiscalizar, sim, o Executivo, e não existe nenhum compromisso nosso com coisa errada. Pelo contrário, o compromisso nosso é com a coisa transparente, com a abertura, com a regularidade de todos os nossos atos. Então, eu passo aqui para o Reinaldo fazer as ponderações em cima, eventualmente, da primeira manifestação, que são das cobranças e repactuações, e também da licitação, eventualmente, que você colocou, deputado Luiz Fernando, podendo ou não dividir isso, se ele entender que deve, com o Aguinaldo, que também está aqui conosco. Por favor, Reinaldo. Muito boa tarde, presidente Luiz Fernando, nosso líder Carlão Pinhatari, em nome dos senhores, quero cumprimentar os demais deputados, os demais colegas, ao secretário Amari. Com relação à questão da cobrança da CDHU, a gente tem discutido isso, e a semana passada o secretário Flávio trouxe a preocupação da Assembleia sobre o assunto. Queria dizer o seguinte, que do ponto de vista administrativo, a gente já deixou de fazer as cobranças, né? Nós não deixamos de emitir os boletos, mas as execuções, por falta de pagamento, a gente suspendeu. Nós suspendemos também toda e qualquer ação, a continuidade de ação de reintegrações de posse que havia. O Judiciário suspendeu os prazos, mas muitas coisas ainda a CDHU vinha recebendo comunicados, intimações, e nós, então, suspendemos. Mas a gente percebe que é importante ter algo, talvez uma norma inscrita no campo administrativo. Não é que não possa, mas a gente não acha adequada uma norma vindo da Assembleia, até porque uma lei dessa, salvo engano, e às consultas que a gente fez à Procuradoria, talvez a lei devesse dizer qual é a compensação para essa, que não deixa de ser uma perda de renda para a companhia. É certo também que nem todo mundo perdeu renda, então nós temos uma preocupação, uma cautela de não suspender a cobrança ou a emissão dos boletos. Por quê? Porque com esses recursos a companhia paga e executa uma boa parte de todas as obras que a gente tem. Nós temos aí, fazendo uma conta bem rápida, grosseira até, nós temos 12 mil unidades em produção, cada unidade em produção gera 3 empregos, 1,5 diretos mais 1,5 indiretos, quer dizer, a gente estaria aí afetando quase 120 mil famílias, se a gente imaginar que cada trabalhador desse também compõe uma família com 3 pessoas. Então, as consequências disso também a gente precisou ponderar, né? Então, uma mera suspensão dos pagamentos geraria imediatamente também uma revisão dos contratos de obras. Nós não paramos obra nenhuma, né? Houve alguma descontinuidade em algumas obras por conta de entrega de materiais e tudo mais. Paralisação mesmo, houve apenas uma obra em Santo André por conta da constatação de contaminação de Covid e mais de 2 empregados da empreiteira. Então, neste caso, nós entendemos que era melhor paralisar e, no momento oportuno, retomar essas obras. Só houve um caso, nos demais, no estado inteiro, não tivemos paralisação de obras. Tivemos, sim, alguma descontinuidade, alguma redução no cronograma. E, portanto, a gente não poderia deixar de cobrar essas prestações. Como eu disse, muita gente não perdeu renda, né? E colocar em risco todo um desmoronamento de um processo produtivo em curso, que depois disso também gerariam problemas de indenizações das empresas que teriam de parar essas obras pelo chamado fato do príncipe, ou seja, uma decisão administrativa de paralisação, vai gerar reclamação de reequilíbrio de contrato, indenizações, né? Além disso, a retomada posterior também é bastante traumática, porque uma obra parada acaba deteriorando, e a inércia de retomada é muito complicada. Então, nós fizemos uma avaliação disso, e os prejuízos seriam bastante grandes. E nós não deixaremos de atender nenhum cliente da CDHU, nenhum mutuário da CDHU que tenha tido dificuldade de pagar e renegociar isso. O que a gente pode e vai fazer até a partir da manifestação da Assembleia, que a gente acha bastante pertinente, é colocar uma regra em que a retomada disso se faria com desconto de juros e atualização monetária, se constatado que
que esse não pagamento decorreu da falta de renda, da perda de renda por conta da Covid. Então, esse texto nós podemos até fazer a 4 mãos aí, se o secretário estiver de acordo, nós estamos dispostos a fazer isso administrativamente, até levando ao Conselho de Administração, se a gente julgar que isso é interessante. E por conta da provocação da Assembleia. Quero dizer também que nós estamos respondendo, na mesma semana em que houve a discussão da Assembleia sobre esse problema, nós recebemos uma ação civil pública, ou uma ação popular, agora estão dizendo que é uma ação civil pública, de uma associação pedindo também a suspensão completa de todas as cobranças e emissão de boletos. Então, nós estamos nos defendendo também com esses mesmos argumentos, de que isso traria um prejuízo muito grande para a companhia e para a própria sociedade. A gente percebe que haveria uma afetação de quase 100 mil pessoas, né, por conta dessas paralisações. Então, nós estamos também respondendo, junto ao MP, essa ação pedida, essa suspensão. Relativamente aos sorteios digitais, o secretário já falou, sim, eles são sim auditados, né? A CDHU contratou uma empresa de auditoria para fazer esse acompanhamento. Com relação aos conjuntos habitacionais, secretário, eu tenho, presidente da comissão, eu tenho todo o interesse em conhecer no detalhe essa questão e temos, como o secretário colocou, também o interesse em dar toda a transparência. Nós não temos nenhum interesse em não resolver esses problemas, até porque eles sempre ocasionam ações também de Ministério Público e ações judiciais dos próprios condomínios que acabam acarretando recursos, aplicação de recursos da companhia que poderiam ser aplicados para construções novas. Então, temos sim a audiência, nós podemos marcar a hora que for mais conveniente para o senhor, a gente pode ver e entrar no detalhe desses relatórios, juntamente com o nosso diretor técnico, aí, o Aguinaldo, quem mais ele puder indicar, para a gente averiguar as sérias acusações que foram feitas aí desse dossiê. Mas queremos sim ter essa oportunidade de conhecer no detalhe. Eu, francamente, sei de algumas reformas do Bolsão 7, mas eu não sabia desses problemas do Rubens Lara, com toda a franqueza. Então, tenho todo o interesse de conhecer isso e certamente dar o encaminhamento adequado para esses problemas. Acho que com relação aos itens que o secretário colocou, com o presidente Luiz Fernando colocou, eu paro por aqui. Queria agradecer ao secretário e ao presidente Apequino, né, e passar ao próximo inscrito o querido deputado Jorge do Carmo. Com a palavra ao deputado Jorge do Carmo, seu som o senhor precisa abrir. Pela ordem, senhor presidente, obrigado. Cumprimentar o deputado, nosso presidente aí, deputado Luiz Fernando, meu colega de bancada, cumprimentar os demais colegas, deputados e deputadas que estão na sala, cumprimentar o secretário, Dr. Flávio Amrem, cumprimentar o presidente da CDHU, Reinaldo Apequino, o nosso secretário adjunto, Fernando Marangoni, a Daniela, que eu tive a oportunidade de conversar também sobre o programa Cidade Legal, cumprimentar o Aguinaldo e dizer, seu secretário, eu ouvi atentamente vossas explicações aí sobre as questões da CDHU, que o deputado presidente também já abordou com muita clareza. Eu também fui um dos autores de um projeto de lei aqui na casa, né? Estou na Assembleia agora, de um projeto de lei que versava sobre a possibilidade da gente estender a mão, do Estado, estender a mão para essas famílias que sofrem, né, que em tempo de pandemia têm dificuldade de renda e de pagamento das suas prestações, daquelas, né, para evitar exatamente o débito, o acúmulo e a reintegração de postos posterior, e o senhor já falou que as ações de reintegração de postos foram suspensas. Mas eu estava vendo o governador Dória, ele suspendeu, né, isentou, melhor dizendo, ele isentou de 506 famílias de prestações da Sabesp, tarifa da Sabesp, da tarifa social, chamada tarifa social, 506 famílias. Por que eu falo isso? Porque salvo o melhor juízo,
o deputado nosso líder do governo, alegou que a empresa CDHU é uma empresa de capital misto, e eu concordo, e, em razão disso, poderia ensejar alguma ação no judiciário. E aí eu usei exatamente esse argumento. Se a Sabesp, que é também uma empresa de capital misto, por vontade política do governador e do presidente da Sabesp, isentaram as tarifas das famílias, de 506 mil famílias, em situações de vulnerabilidade social, e ela é uma empresa de capital misto, por que não a CDHU poderia fazer isso? Mas que bom que está sendo estudado, ouvi aí também o nosso presidente, que bom que está sendo estudado uma possibilidade administrativa de buscar uma solução para ajudar essas famílias, que não são poucas, são mais de 300 mil, como foi mencionado aí, que ainda tem financiamento de prestações da CDHU. Então, é importante que possamos pensar numa alternativa para ajudar essas pessoas a passarmos por esse momento tão difícil aí que é a crise sanitária de saúde pública da pandemia do Covid-19. Então, quero contribuir, que bom que está sendo sensível a essa possibilidade, mas fiz essa indagação, porque que a Coab, a Sabesp conseguiu, né? O governador concedeu isenção e a CDHU não poderia, se era esse o argumento de uma empresa de capital misto. Esse é um ponto. Quero também abordar, senhor presidente, 2 outros pontos. Sobre o programa Cidade Legal. Eu tenho minha militância, eu sou advogado, né, militante da área de Poços de Caldas, no interior, onde tem o programa Cidade Legal. Inclusive, apresentei recurso para o município lá de Ferraz de Vasconcelos para ajudar na questão da viabilização do Cidade Legal, que eu acho um programa interessante, acho um programa que pode dar dignidade para as pessoas, que é alcançar a regularização fundiária, né, e registrária do seu imóvel, que é uma luta muito grande. Mas eu vi alguns números aqui, salvo o melhor juízo, e eu vi quando passou aí na vossa apresentação, até hoje, até agora, mês de junho, foram entregues, me corrija se foi isso, 4.490 títulos, ou está regularizando esse número. E tem um outro número que é 13.898, salvo o melhor juízo, se eu não anotei errado. Essa é a meta para 2020. Qual é a meta para 2020? O que tem de investimento para esse programa para esse ano até o final de 2020? Quantos lotes serão regularizados? Quantas famílias serão beneficiadas? Essa seria uma outra pergunta. E, por fim, secretário, para falar um pouco dos conjuntos habitacionais da CDHU. É bem verdade que nós temos inúmeros conjuntos habitacionais da CDHU na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, que não estão regularizados, as pessoas não têm documento, escritura, não têm título de propriedade. E estive em reunião com o secretário adjunto e encaminhamos alguns empreendimentos, e a gente sabe que a regularização muitas vezes depende da Secretaria Municipal de Habitação, da Secretaria, no caso de São Paulo, no caso da cidade de São Paulo. E eu quero citar aqui alguns exemplos, né? Em Costa Norte, lá no extremo do Itaim Paulista, divisa com Itaquaquecetuba, Fazenda do Carmo, é uma fazenda, uma quantidade de inúmeros apartamentos de pessoas que não têm documento, escritura, não têm título, né? Tem também ali a Itajuíbe, aí já em Ferraz de Vasconcelos, São Francisco, que é o Chacon Moriel, Guaianazes C, na Vila Conceição, Vila Nova, que é uma ocupação, na verdade, que era da UIPESP, passou para a CDHU, Iguatemi, em São Mateus, enfim, existem inúmeras famílias que moram, né, em apartamentos da CDHU e que não têm ainda o seu título, a sua propriedade, e talvez não tenha ainda estou aqui perguntando, talvez não tenha uma política direcionada para isso. Então, quero corroborar com essa possibilidade, quero me colocar à disposição, porque a gente é cobrado. Eu sou um deputado do extremo da Zona Leste, por exemplo, da periferia. Então, lá as pessoas perguntam, né? E a gente, quando vai
conversar com as pessoas, eles perguntam para a gente como é que eles vão ter título de propriedade, como é que eles vão ter a sua escritura, ou seja, a sua segurança jurídica. Então, é importante a gente mencionar isso e a gente ter permanente diálogo com o secretário, com o presidente da CDHU, com o secretário adjunto, com a Daniela, que cuida do Cidade Legal, enfim, com os técnicos da secretaria e da companhia, para a gente tratar desse assunto que é tão importante, né, para as famílias, 300 mil, 500 mil famílias que moram no estado de São Paulo e que ainda não têm o seu título de propriedade. Era isso, senhor presidente, agradecer a oportunidade para falar um pouco com vocês. Luiz Fernando, se me permite, eu acho que seria interessante a gente ouvir todo mundo, daí a gente faz a resposta para todos, dividindo inclusive com quem é do setor. Então, acho que fica mais produtiva a nossa conversa aí. Por favor. Perfeito, secretário. Próxima inscrita, querida deputada doutora Damares Moura. Boa tarde, presidente Luiz Fernando. Quero cumprimentar os colegas que estão conosco nessa reunião, cumprimentar novamente o querido secretário Flávio Amari e a sua equipe, né, que o acompanha nessa tarde. Na verdade, minha intervenção ela é muito breve, é mais um testemunho do que propriamente um questionamento que eu não tenho nesse momento. Acho que a sua apresentação, secretário, ela foi muito prática, muito objetiva. Parabéns pela objetividade, não é? Então, inicialmente, é um testemunho. Eu pude acompanhar o secretário Flávio Amari em algumas oportunidades de entregas, tanto dos títulos do programa de regularização fundiária, que é um programa extraordinário, e eu quero, nessa tarde, fazer aqui uma homenagem, não é, ao senhor e à sua equipe, ao governador João Dória. Eu falei isso desde o começo, quando Cidade Legal foi lançado, porque esse programa ele homenageia um dos pilares do Estado brasileiro, um dos fundamentos do Estado brasileiro, que está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é a garantia da dignidade humana. E esse programa ele tem a cara da dignidade humana, não é? E é tocante, é emocionante quando a gente está junto, vendo as pessoas recebendo, não é, o seu título de regularização do seu imóvel, e que nada mais isso se traduz, não é, em conferir às pessoas dignidade. Então, parabéns pelo programa de regularização fundiária. Ele é muito emblemático neste governo e ele me toca profundamente. Eu não poderia deixar aqui de fazer esta referência e este cumprimento, não é, ao governo do Estado, ao governador João Dória, e aqui o senhor o representa como secretário da Habitação. Então, parabéns mais uma vez. O outro destaque que eu quero fazer é a respeito, secretário, da forma transparente, né, a sua apresentação e a condução desta secretaria, inclusive agora na fala do presidente da CDHU, é exatamente transparência e responsabilidade. Se nós tivéssemos que denominar aqui as falas, a apresentação do senhor, secretário Flávio Amari, e a intervenção do presidente da CDHU, então eu denominaria como apresentações e ações que representam transparência e responsabilidade. E acho que são dois importantes fundamentos de uma gestão. A transparência é sempre enfatizada, não é, por parte do governo do Estado de São Paulo. A transparência, os dados estão abertos, as planilhas estão disponíveis e o diálogo, não é, também está franqueado a todos quantos questionarem alguma ação, e agora especificamente estamos falando da Secretaria da Habitação. Então, eram esses os destaques que eu queria fazer, não é? A sua apresentação, secretário Flávio Amari,
representa transparência e representa responsabilidade. Eu não consigo, não é? Eu não consigo compreender uma gestão que não se paute pela responsabilidade, porque é muito fácil, não é? É o atendimento das demandas de forma sem calcular os seus resultados e as suas consequências, não é? Isso é muito interessante. Você realiza sem calcular as consequências daquela ação, que no momento satisfaz e traz um ambiente até político bastante favorável, mas e onde fica a responsabilidade? Não é? Porque o depois das ações governamentais ele é tão importante quanto o presente. Né? Então, cumprimentá-lo é só esta minha intervenção e fazer esses 2 destaques. Não é? As ações da Secretaria, elas representam bem responsabilidade e transparência. Parabéns ao senhor e à sua equipe mais uma vez. Muito obrigada, presidente Luiz Fernando, pela condução tão irretocável desta reunião e pela oportunidade que o senhor me dá de fazer esta intervenção. Eu agradeço a nobre deputada, assim como agradeço ao deputado Jorge do Carmo pela intervenção também. Queria convidar agora o deputado Coronel Nishikawa, meu conterrâneo, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Coronel, o som está muito ruim. Não sei se chegar mais próximo. Eu vou esperar muito, porque está um pouco distante. Agradecer e parabenizar essa reunião. Não sei se está para todo mundo, mas para mim está muito ruim o som, viu? Coronel, para nós também está muito ruim o som. Pode ser aqui. Então, agora melhorou. Agora melhorou. Tá. Agradecer, então, e parabenizar a sua iniciativa de trazer o secretário. Agradecer a presença do secretário e seus assessores. Coronel, nós não estamos ouvindo. Tá bom, então. Agora a gente está. Se o senhor falar desse jeito, tá. Eu vou gritar. Agora está ótimo, nós estamos ouvindo. Eu gostaria, primeiro, agradecer e parabenizar a sua iniciativa de trazer o nosso secretário, agradecer a presença do secretário e uma pergunta apenas. Nós, como policiais militares, gostaríamos de saber se existe algum programa destinado a policiais, no geral, do CDHU, para que eles não possam ficar morando em favelas, como tem acontecido em muitos casos. Então, poderia ser consignado em folha e, com isso, minimizaria o problema dos policiais no geral. Polícia Civil, Polícia Militar, técnico científico e escoltas e agentes penitenciários. Muito obrigado. Senhor secretário, não sei se deu para captar, mas o Coronel Nishikawa cumprimentou a todos e perguntou se havia algum programa específico para os servidores da segurança pública. E aí ele envolveu militar, civil, agentes de escolta, agentes penitenciários e mais. Qual é a gestão do brasileiro? Queria passar a agradecer ao Coronel Nishikawa e passar a palavra para o nobre e querido deputado Aprígio. Senhor presidente, está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Tá bom, presidente. Eu quero parabenizar você pelos trabalhos, quero cumprimentar e parabenizar também o nosso secretário, com toda a equipe dele, e dizer, secretário, que eu vou ser assim, um pouco meio rústico, mas não com você. Eu vou ser com a CDHU. E você com a CDHU, não é com a sua equipe, não é com o governo do momento, é dizer que quem casa com a família carrega sempre, quem casa com a viúva carrega sempre a família junto. E a CDHU,
há muito tempo, ela vem fazendo um péssimo trabalho. Há muito tempo. O que eu entendi, e estou aqui com o meu presidente, é a CDHU deixou muitas obras no passado sem terminar. Às vezes, o prédio tem uma condição precária para entregar, ela entrega. Depois não volta mais nunca para fazer mais nada. E isso é quando as pessoas, o empreiteiro, às vezes, não para a obra. Não sei se recebeu tudo, o contrato fechado. Eu sei que antes de terminar a obra, eles param a obra. O pessoal que não sei também, se é o pessoal que estava inscritos, determinado para ser atendido para a CDHU, eles acabam fazendo ocupação no condomínio, e essa ocupação fica precária. Eu vou dizer só um dos empreendimentos que eu conheço, aqui no Campo Limpo, vocês vão verem o que está acontecendo. Há mais de 20 anos foi feita aquela ocupação, e até hoje as pessoas estão vivendo precária. Alguns apartamentos nem janela foi colocado. Então, por isso que eu estou dizendo, não é coisa de vocês. Vocês estão há pouco tempo na CDHU, mas merece essa crítica, e não é só todos os empreendimentos que eu conheço da CDHU, todos os moradores, eles reclamam que sempre receberam inacabado, funcionam precário, não tem um bom funcionamento, mas às vezes até o sistema de bombeiro não está funcionando, calçada não tem, estacionamento que era para ser pavimentado também não está pavimentado, né? Então, gente, vamos olhar direitinho, não estou dizendo hoje, lá para trás, vocês vão ver, e realmente o CDHU judiou muito da população que estava inscrito e acreditando que ia receber uma boa mercadoria e simplesmente não receberam. Não vou dizer que receberam uma dor de cabeça, porque uma casa própria, para quem não tem casa, pode ser, não vou dizer debaixo de uma árvore, mas pode ser até mal feita, mal construída, ele vai conviver com aqueles problemas, mas está debaixo de um teto, né? Mas não deve faltar tanto assim com respeito com a população que tanto precisa de uma casa própria. E a CDHU fez muito isso. A CDHU fez muito isso. Muitos amigos da CDHU que eu tenho, que moram, tem muitos amigos que são síndicos de alguns condomínios e reclamam muito. Um ponto. Outro ponto é a regularização fundiária. Regularização fundiária, o que a gente percebe é que todo mundo fala, e principalmente na época da política, a gente vê, parece que avança mais. Só que as exigências são tantas que o pessoal não consegue fazer uma regularização. Porque uma regularização, eu entendo que ela seria para regularizar o que você tem. E a legislação, muitas vezes, ela pede para você se adequar à legislação para eles poderem regularizar. Impossível. Você não vai demolir um quarto, um banheiro da sua casa, você não vai perder um pedaço de terreno que você tem, você não vai fazer isso. Então, você precisa de criar uma cidade legal, como foi criado, legal, mas legal. Uma cidade legal, um projeto que a gente regularize. Faça assim um projeto de conservação. Vamos conservar o que você tem, proprietário. Aí sim. Agora, você dá entrada, quer regularizar uma casa sua, dá entrada na prefeitura, aí a prefeitura diz, olha, só que você construiu uma suíte, 2 banheiros, esse banheiro, um corredor tinha que ter, pela legislação, ele tinha que ter 1,5 metros, você deixou só 1 metro, então não vou poder regularizar. Então, gente, tem uns projetos que não dá para a gente regularizar mesmo, não tem jeito. Essa cidade nunca vai ficar legal se a mentalidade for essa, né? Não dá para fazer. Aí, escritura. Como é que hoje você vai regularizar um terreno que foi vendido um loteamento irregular? Foi vendido irregular. Há 50 anos atrás, você poderia construir na margem de um córrego, fazer um loteamento, construir na margem de um córrego,
foi aprovado, está tudo direitinho, só que a legislação de hoje diz você tem que deixar 30 metros do córrego para poder área de proteção ambiental. Como é que ele vai deixar esses 30 metros agora do córrego, um terreno que ele comprou há 50 anos? Não existia nem essa legislação. Então, precisa flexibilizar mais a lei para poder regularizar. E vocês sabem que a regularização ela traz a arrecadação para o Estado, para os municípios. Porque só o ITBI que você paga daquela regularização, e todo mundo paga, reclama. Eu pago o IPVA do carro, é caro, eu pago o meu IPTU, é caro, mas ninguém reclama que o ITBI é caro. E o ITBI é exatamente o imposto direto municipal. Então, muitas prefeituras deveriam tomar uma linha de frente, os prefeitos fazer reunião com os governadores e adotar uma lei mais branda, uma lei para regularizar, não para dificultar. Então, está aí, na minha opinião, a falta da cidade legal, a falta da regularização. A dificuldade acaba não fazendo você regularizar. Um outro ponto, quando você fala em urbanização, a gente vê muito terrenos hoje que foram construídos por as ocupações, né? Que são as comunidades que, por estar precisando morar, por não ter condição de comprar uma casa, por não achar financiamento, o que é que a pessoa fez? E, às vezes, chegou, muitas vezes, como eu, do Norte, do Nordeste, sem nada, e procurando um lugarzinho para ficar, para onde ele vai? Aonde ele acha o lugar mais fácil. Esse lugar mais fácil é o quê? Área pública. O que a pessoa faz? Constrói as casas tudo colado ali, por necessidade mesmo, constrói a sua casa coladinha. A viela que eles deixam dá 1 metro e, às vezes, até 50 centímetros. A prefeitura local, que devia também usar um pouquinho a sensibilidade, deveria ir lá, pelo menos, fazer corrimão naquelas escadas, naquelas vielas, deveria fazer escada para aquelas pessoas, uma escada bitolada direitinho, porque tem degrau ali que dá 1 metro, outro dá 30 centímetros, outro dá 80, outro dá 2 metros. Quer dizer, é uma bagunça geral. Né? Não estou dizendo que é quem mora que faz. Quem mora se obriga, tem a necessidade de estar ali. Mas o poder público tem uma obrigação também de melhorar a condição de vida daquelas pessoas ali. E algumas prefeituras, o que a gente fez? Prefeito ainda, tem alguns prefeitos que vão lá, demolem a casa dos caras, deixam os caras na rua, com os móveis tudo na rua. Coitado desse cara, o que ele vai fazer da vida? Então, são coisas que eu acho que o governo tem como melhorar muito. A CDHU, eu estou falando da CDHU, mas eu moro aqui em Taboão da Serra, e Taboão da Serra, em 88, presidente, 89, não, 98, houve um condomínio de uns 400 apartamentos aqui em Taboão da Serra. Houve esse condomínio, de lá para cá, nunca mais. Não tem uma habitação da CDHU em Taboão da Serra. Entendo que a CDHU é uma empresa de capital misto, é uma empresa que precisa faturar para poder ela pagar, para ter a despesa dela, entendo perfeitamente. Eu sou presidente de uma empresa construída, uma cooperativa habitacional, que eu já entreguei em Taboão da Serra 8.000 unidades, acabadinha. Estou construindo em Budas Artes 9.400 unidades, acabadinha direitinho. E custa 40% do valor do mercado. E não são apartamentos de 132 metros, são apartamentos de 2 dormitórios com suíte, são apartamentos com 81 metros, são prédios de 40 andares, são prédios de 30 e 32 andares. Quer dizer, dá para fazer. Agora, o que a gente precisa é usar um pouquinho, a sensibilidade, usar o ser humano em primeiro lugar, usar o ser humano como ele gostaria de fazer para o ser humano, como ele gostaria de fazer, como ele faz para ele. Tratar os outros como ele gosta de ser tratado. É isso que nós precisamos fazer. Uma outra coisa é a documentação dos terrenos das comunidades. O que eu vejo aqui, muita gente diz, é escritura. Você vai dar escritura, está dando escritura para os terrenos públicos. Não é, gente, não é escritura. Eu não estou dizendo que a CDHU vai dar, mas não é. O que faz, às vezes, alguns prefeitos é
uma concessão de uso. Uma concessão de uso. Não tem um registro, não tem nada. As pessoas, eu conheço pessoas que têm... se já passou 10 prefeitos na cidade dele, ele teve aquele documento para os 10 prefeitos dela. Cada um prefeito foi lá e deu um documento e disse: aquele não valia, esse agora vale. Esse é uma escritura. E o munícipe, acreditando nessa pessoa, coitado, corre num banco e fala: eu preciso de um financiamento para eu terminar a minha casa. O banco olha a escritura: cadê a escritura? Eu tenho. Traz aqui. Isso é escritura. Gente, vou parar de enganar. E aqui em Taboão da Serra é sempre assim. E como é aqui em outras cidades, eu tenho conhecimento que também é assim. Tá? Eu quero também parar por aqui. Não quero que vocês entendam que o problema é de vocês. A CDHU tem problema, sim, como todas as empresas têm. O governo, hoje, e sempre teve problema, como sempre tiveram mesmo, mas vem de muito tempo a questão da CDHU, viu? Não é de hoje. Vem de muito tempo. Visite o Campo Limpo, a CDHU do Campo Limpo, vocês vão ver lá o que acontece há 20 anos lá na CDHU. E, presidente, eu estou junto com você. Pode contar comigo. Obrigado. Viu? Queria agradecer ao deputado Aprígio, querido deputado Aprígio, dá para ver que ele já construiu mais casa que muitos órgãos aí, né? Secretário Flávio, a palavra está contigo para organizar da forma que entender melhor. Obrigado, Luiz Fernando. É importante a gente juntar aí todas de uma vez só e respondendo. Começo pelo deputado Jorge do Carmo e depois eu vou fazer um geral e depois eu abro um pouco mais aqui para o Reinaldo e a Pequino também compartilhar um pouco mais. Só um minuto. Compartilhar com o Reinaldo também alguns assuntos que competem também à CDHU. A primeira ponderação do deputado Jorge do Carmo é a mesma que foi feita pelo deputado Luiz Fernando, e nós já demos um encaminhamento, e a gente espera que, através desse encaminhamento que o Reinaldo propôs, nós consigamos atingir o objetivo que foi proposto por vocês, e eu acho que o objetivo de vocês é o mesmo que o nosso, que é atender a população que mais precisa, e a companhia está sensibilizada, o governo de São Paulo está sensibilizado em buscar construir esse caminho, como tem feito, na pactuação, na renegociação. Então, esse é um ponto, primeiro, que o deputado Jorge do Carmo colocou. Depois eu falo sobre, na sequência, sobre o Cidade Legal, onde ele pergunta a meta que a gente tem, o investimento feito. Nosso objetivo, deputado, é que a gente consiga fazer 30 mil títulos esse ano. Esse é o nosso objetivo. A dificuldade que a gente tem é que muitas das ações para regularização dependem de trabalho de campo. Então, nós não sabemos se nós teremos condição técnica de viabilizar tudo isso por conta da dificuldade de fazer o trabalho de campo. A Daniela, em conjunto com o Marangoni, tem feito um trabalho junto com as empresas que prestam serviço para o programa Cidade Legal, para que a gente possa fazer levantamento plano altimétrico e algumas ações no campo com drones, evitando com que haja necessidade do engenheiro agrimensor ir até o local para poder fazer a planta e o levantamento, eventualmente. Isso daria para nós um ganho e um tempo adicional sem trazer nenhum ônus para todos nós. Então, é importante que a gente tenha assim, esse equilíbrio na possibilidade de fazer o trabalho de campo, para depois a gente fazer essas entregas todas. Então, essa é a nossa meta para esse ano. Quando você fala também de algumas regularizações, eu deixo para o Reinaldo colocar, mas nós temos um departamento na companhia que trata só disso. É que muitas vezes no passado, as ações de construção da companhia, eles não passavam pelos ritos de aprovação e licenciamento. Hoje não acontece mais isso, há bastante tempo já não acontece mais isso. Todas as obras que são feitas com projetos aprovados, licenciados, então não existe mais esse tipo de problema, mas a gente tem que resolver sempre o problema do passado. Como você mesmo colocou no início da sua fala, e que a gente traz a responsabilidade, e assim a gente tem feito. A regularização também contínua de empreendimentos da companhia, da CDHU. Eu, pessoalmente, não acho que isso daí merece uma festividade nem uma solenização, porque eu acredito, pessoalmente, que isso é uma obrigação da companhia. Então, eu não participei, não vou participar de nenhum evento em que entregue esse título para a pessoa que comprou
pagou e não recebeu o título ainda. É uma obrigação nossa, enquanto companhia, enquanto Secretaria da Habitação, enquanto governo, de entregar essa propriedade para essas famílias. Mas existe sim uma ação, e o Reinaldo tem dado a devida importância para esse tema e dado continuidade às ações de regularização, e o Reinaldo pode complementar um pouco mais depois desse tema. Eu não sei se a deputada Damares continua conosco aqui. Eu quero agradecer as palavras gentis, muito especial. Nós vivemos muitos momentos gostosos, alegres, festivos e solenizações de todos os tipos em várias regiões do nosso estado. A deputada Damares foi muito gentil. Muito obrigado, deputada, pelas palavras, pela consideração e enfim, pelo respeito ao trabalho nosso na habitação. O respeito, o carinho é recíproco. Admiro também muito o seu trabalho. Obrigado pela gentileza sempre da sua participação também em todos os eventos nossos pelo interior de São Paulo. Ao deputado Coronel Nishikawa, existe sim, Coronel, uma parcela de todos os empreendimentos da companhia destinadas aos policiais, aos funcionários da Secretaria de Segurança Pública. Esse percentual é de 4% de todos os empreendimentos. Como também tem um percentual de 7% para deficientes, 5% para idosos e 3% para pessoas que vivem sozinhas, solitárias. Enfim, mas muitos policiais preferem não aderir a esse percentual por uma outra razão. É que o valor da prestação da companhia ele é atrelado à renda. E muitas vezes as rendas dos policiais, embora nem todos os policiais tenham uma remuneração como poderiam ter, mas muitas vezes a prestação fica mais alta. E os policiais preferem comprar em outra condição, um outro empreendimento. A renda, a valor da prestação da companhia hoje, dentro do critério do CDHU Juro Zero, é de 20% da renda. Então, o policial que ganha 3, 4 mil reais acaba pagando uma prestação, às vezes, mais alta do que se ele comprar isso em outro empreendimento. E muitas vezes, os empreendimentos da companhia acabam não trazendo essa atratividade para os servidores da Secretaria de Segurança Pública. Mas existe, sim, essa cota, esse percentual, e que não foi feito por mim. Isso já existe. O que nós fizemos é nós damos continuidade a tudo isso para que haja essa possibilidade também de aquisição pelos profissionais da Secretaria de Segurança Pública. Em relação ao deputado Aprígio, ele colocou dois temas aí. Primeiro, uma crítica dura à CDHU, uma crítica à manutenção dos empreendimentos, deputado. Eu entendo e vejo que muitos empreendimentos realmente eles têm uma situação aparentemente feia, mal cuidado, sem manutenção. Acontece que a companhia não pode, depois de 500 mil imóveis construídos, dar manutenção para 500 mil imóveis. Ou seja, quando você entrega um empreendimento, é feita a vistoria técnica, as empresas têm obrigação, as construtoras têm obrigação de fazer as manutenções, eventualmente algum equívoco na construção, mas nós não podemos ser obrigados a dar manutenção depois de 5, 10, 15, 20 ou 30 anos de um empreendimento feito na década de 90. A responsabilidade pela manutenção acaba sendo dos próprios moradores, que muitas vezes até têm dificuldade financeira. Eu entendo isso, e é verdade. Agora, a responsabilidade não é da companhia depois de 20 anos de uma manutenção para manter o prédio, o condomínio, o conjunto com a manutenção feita. Repito, durante o início da ocupação, existe a preocupação, sim, e as construtoras fazem isso, a companhia faz isso na ausência da construtora, mas a manutenção no médio e no longo prazo deve ser feita pelos próprios moradores, assim como é feito em qualquer outro tipo de produto comercializado. E se a gente fosse gastar os recursos da companhia para pintura ou manutenção de um prédio feito há 25 anos atrás, nós deixaríamos de atender a população que hoje precisa de um edifício novo, de um conjunto novo. Então, nós não podemos fazer essa manutenção e não é a diretriz do nosso governo fazer essa ação depois de 20 anos, uma manutenção que deve ser feita pelos próprios moradores. Em muitos conjuntos, tem uma ação nossa de pós-ocupação, onde nós podemos, em conjunto com os moradores, fazer um trabalho de mostrar como é a convivência em um condomínio, as responsabilidades em um condomínio, e muitos desses condomínios têm, sim, uma manutenção adequada, ficam bonitos, e outros, infelizmente, não fazem dessa forma. O segundo ponto, colocado pelo senhor, que foi sobre a regularização fundiária, houve uma mistura, na minha opinião, e eu gostaria até, e eu me coloco à disposição, até para que a gente possa ter uma audiência específica e tratar desse tema de forma até mais clara com a nossa equipe, com o nosso time,
e a Daniela está aqui, e a gente pode te receber ou virtualmente ou presencialmente, no momento que o senhor achar mais oportuno, até para explicar melhor o que é o processo de regularização fundiária. O nosso programa não busca fazer a regularização de uma edícula que foi feita ou de uma construção que foi feita, mas é a regularização fundiária, a regularização da terra, a regularização do terreno, do empreendimento, e não de uma construção que foi feita seguindo uma regra A, B ou C, de um município que tem uma legislação de uso e ocupação de solo A, B ou C. A regularização fundiária ela busca ocupações irregulares e não só a construção irregular. Então, o objetivo da regularização, e a gente foca na REUB S, que é de social, e não a REUB E, que é específico, que são casas maiores, o Estado não investe nenhum recurso na regularização de empreendimentos de médio padrão, de alto padrão, mas é com foco no social, e daí sim é com custeio nosso, muitas vezes em parceria com o município, mas com o objetivo claro de fazer a regularização fundiária, a regularização da terra, a regularização através da Lei 13.465, que é uma lei federal e que regra todo esse procedimento, enfim, todas as etapas que devem ser cumpridas. Então, repito aqui e coloco à disposição, talvez não seja aqui o fórum para dar uma explicação detalhada de como funciona o programa Cidade Legal e nem como funciona o programa de regularização fundiária, que a gente possa fazer isso até num assunto mais específico e todos os deputados que pediram audiência conosco, nós sempre atendemos, sempre, sem nenhuma exceção, independente de região de estado, de cor partidária, não é relevante isso para todos nós, e aqui a gente tem aqui deputados de outros partidos e não é relevante, eu já atendi e posso atender, ou eu, ou o Marangoni, ou o Reinaldo, enfim, nossa equipe da secretaria, atendendo de forma aberta todos os deputados, e me coloco à disposição, deputado Alpijo, para que a gente possa, com a nossa equipe aqui, detalhar um pouco melhor o que é, como funciona e qual o objetivo do nosso programa Cidade Legal e de regularização fundiária. Passo para o Reinaldo, se me permite, presidente Luiz Fernando, para que a gente possa, com o Reinaldo, aqui complementar no que cabe aqui à CDHU, e se o Reinaldo entender que deve compartilhar com mais alguém, o Reinaldo define se deve compartilhar isso com o Aguinaldo. Bem, começar pelas observações do deputado Jorge do Carmo. O deputado citou aí dois conjuntos, um deles é Ferraz Vasconcelos e o outro do IPESP. Eu fui chefe de gabinete no IPESP e eu tenho esse empreendimento ainda como uma missão minha de ajudar a regularizar. Arrisco a dizer que nesse território existe um conjunto habitacional de prédios, arrisco a dizer que todos já quitaram o seu apartamento e ainda não tem esse título. Então, é um desafio que está colocado para a gente também, a gente vai fazer todo o empenho para colocar isso na prioridade de regularização. Só fazendo uma distinção, o Cidade Legal não é a regularização, como bem disse o secretário, a regularização da CDHU é feita pela própria companhia e o Cidade Legal é que dá apoio aos municípios para empreendimentos não necessariamente produzidos pela CDHU ou por Coab, produzidos por qualquer agente promotor dessa área. E Ferraz Vasconcelos também tem um empreendimento lá chamado Chacon Muriel. O deputado Carlão, nosso líder aí, tem falado bastante com a gente sobre esse conjunto, e são mais de 2.000 unidades, já está em cartório para fazer a verbação disso. Então, com toda a dificuldade que a gente está tendo esse ano, especialmente por conta da impossibilidade de alguns trabalhos de campo, a regularização avança. Em São Paulo, de fato, no município de São Paulo, a dificuldade é um pouco maior. Mas também agora a gente acredita que deve ganhar velocidade, por quê? Porque o município de São Paulo acaba de firmar com a CETESB um instrumento de autonomia para aprovação dos projetos ambientais, que vai ajudar muito na regularização. Então, hoje, os projetos habitacionais em fase de regularização no município de São Paulo vão poder ser avaliados ambientalmente pela própria prefeitura. E as relações com essas áreas técnicas da prefeitura sobre isso têm sido muito boas. Então, a gente acredita que vai avançar nisso. A companhia também, por outro lado, acaba de assimilar melhor toda essa mudança da legislação nova de regularização, que traz uma série de instrumentos, como a legitimação fundiária, por exemplo, que nós vamos avaliar em que medida
se pode fazer a utilização desses instrumentos para acelerar a legitimação, sobretudo para quem já liquidou seus financiamentos. Então, a regularização na companhia deve ganhar velocidade, sim. E, como disse o secretário, é uma prioridade nossa. A gente entende, sim, que é uma obrigação de fazer, né? Mas que também é um passivo que a companhia tem, que precisa trabalhar para poder responder a ele, para poder eliminar. Até porque também muitos desses empreendimentos consomem recursos importantíssimos que poderiam ser carreados para produção de unidades novas, conjuntos novos. Então, daí é que a gente quer mesmo acelerar essa regularização, que, como bem disse o deputado, acaba implicando até em aumento na arrecadação, na medida em que há o bem regularizado, a família tem mais tranquilidade de fazer o seu pagamento, sabendo que o título já está em nome dela. Deputada Damares, grato pelos comentários, né, elogiosos à nossa atuação, sempre muito simpática. Coronel Nishikawa, o secretário, já respondeu a questão dos policiais militares. Com relação às colocações do deputado Aprígio, a crítica dirigida à CDHU, a gente, da forma como foi feita, na minha opinião, construtiva, ela é sempre bem-vinda para nós. E há, sim, secretário, aí alguns casos na Zona Sul que é da nossa conta, sim. Eu vou citar apenas um, eu não sei se é esse empreendimento que o deputado se refere. Tenho na minha conta lá de tentar sanear um problema do empreendimento antigo chamado Santo Amaruê. Não é bem a responsabilidade da companhia, mas como a propriedade é da companhia, nós vamos trabalhar para ver se regularizamos isso. Às vésperas da entrega do empreendimento, ele sofreu uma grande ocupação há mais de 20 anos e até hoje a gente tem dificuldade de fazer esse trabalho. A par da ocupação dos prédios em si, houve uma ocupação de todas as áreas no entorno, que são áreas, não são da CDHU, são áreas municipais. Então, o problema ganhou uma complexidade muito grande que nós vamos buscar enfrentar. Então, deputado Aprígio, eu recebo como construtiva a sua crítica e nós vamos trabalhar nesse assunto. E é justamente pela falta da regularização que há todo esse problema da não manutenção. Então, as pessoas que lá ocupam os empreendimentos, sabendo que não são donas, talvez não se preocupem tanto em fazer a zeladoria dos prédios. Mas se for esse caso que o senhor está mencionando, ou se referindo, nós vamos trabalhar, está no nosso alvo lá. A questão da urbanização que foi colocada também, a legislação hoje da própria regularização e da legalização permite, em urbanização, fazer algumas coisas que anteriormente não era possível. E também no município de São Paulo e região metropolitana, onde essas legislações facilitadoras desses processos também permitem a gente ter uma agilidade. Então, assim que saímos desse problema da pandemia, essas ações nossas voltarão a ser intensificadas. Espero ter respondido adequadamente. E ficamos à disposição também para apontar especificamente um caso ou outro que o senhor tenha conhecimento. O secretário Flávio, depois o deputado Aprígio pediu ainda a palavra, mas a palavra está contigo, Flávio. Eu queria, na verdade, pedir para o Fernando Marangoni, se me permite, presidente, compartilhar um pouco mais alguma coisa que ele queira agregar aí às perguntas, às ponderações que nós fizemos, e daí era isso que eu tinha só. Depois você segue aí conforme a tua orientação com o deputado Aprígio. Vai lá, Marangoni, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Luiz Fernando, em nome de quem, meu conterrâneo, em nome de quem eu cumprimento a todos os deputados, ao nosso presidente da CDHU, um abraço especial, um agradecimento desde já ao nosso secretário Flávio Amari pela oportunidade de trabalhar junto com ele, a Daniela, toda a nossa equipe, Coronel Nishikawa também conterrâneo nosso aí, né? Nós estamos aqui, o ABC bem representado. Pessoal, secretário, aproveitando para fazer algumas complementações, eu acho que as respostas já foram bem completas, né? Com relação aos investimentos para o Cidade Legal, a meta, como o secretário colocou, são 30 mil unidades, isso atendendo aqui a um destaque do deputado Jorge do Carmo, com investimento previsto de 40 milhões, deputado. Né? Com relação
A regularização, o Reinaldo já deixou claro a diferença entre a regularização dos empreendimentos CDHU e da atuação do Cidade Legal, né? Eu queria registrar, e aí já passando aqui as colocações do deputado Aprígio, é que, com base na nova legislação, deputado, hoje nós podemos atender via regularização fundiária, tá? Então, é a Lei 13.465, como o secretário colocou, e o Decreto 9.310 de 2018. Então, são duas legislações extremamente novas, mas hoje a gente consegue fazer a regularização, tá, de núcleos e assentamentos precários, como o deputado colocou, né? E isso hoje só é possível e com mitigações, deputado, das questões ambientais, né? E a gente consegue hoje fazer essa regularização, e assim que a gente tem atuado, né? Hoje o Cidade Legal tem mais de 400 assentamentos irregulares, nas condições como o senhor colocou, em processo de regularização, tá? E outro ponto também que o senhor abordou foi a questão das concessões de uso, né, deputado? Hoje, essas concessões a título precário, elas não têm mais nenhuma razão de subsistir, tendo em vista a nova legislação, né? Então, o Estado de São Paulo, em especial o Programa Cidade Legal, não trabalha com outorga de título precário, tá? Nós só trabalhamos agora com escritura definitiva e, portanto, suprindo aquele problema de uso ou de colocações políticas pelos municípios nessas concessões de uso, e também obtenção e facilidade de crédito para aquelas pessoas beneficiárias, uma vez que, de fato, agora elas são outorgadas a ela a matrícula do seu imóvel, né? Então, para fazer essa observação, com relação às regularizações da CDHU, a Secretaria, junto com a CDHU, como o secretário e o presidente colocou aqui, o presidente Reinaldo Iapequino, a gente vem trabalhado muito em conjunto. Aqui, é importante frisar que todas as regularizações da CDHU em andamento, e como o secretário colocou, vem de empreendimentos entregue há muitos anos, foram sempre pautadas, e todo o processo foi tocado com base na antiga legislação, né? Então, todos esses processos transcorreram a égide da 11.977 e não a égide da 13.465. Então, todos esses processos hoje estão em estudo para que haja o transbordo desse processo para a nova legislação, tá? E, com isso, aí objetivando uma celeridade muito maior, porque foi o objetivo dessa legislação. Cito como exemplo também, se me permite, presidente Reinaldo, nesse sentido, a inovação da CDHU, e eu tenho certeza que o deputado Luiz Fernando, o deputado Coronel Gical acompanharam a entrega da regularização do Centreville, tanto quanto a entrega da regularização do Morro do Samba, né, em Diadema e Santo André, que há mais de 30 anos esperavam por essa regularização, e isso foi possível justamente por conta dessa nova adaptação, né, através do processo de legitimação fundiária, para essa nova legislação, né? Então, estamos atentos e trabalhando duramente para que esses processos, agora com base na nova legislação, avancem de forma mais rápida. Nesse sentido também, né, nós temos reuniões constantes com o Comitê de Regularização Fundiária do Estado, que reúne CETESB, que reúne DAEE, para que a gente consiga criar protocolos, deputado Luiz Fernando, para que a regularização, para que os processos de regularização que correm dentro do Estado no Programa Cidade Legal tenham uma priorização nesses processos de licenciamento, tá? E que já tenham ali um script pronto, uma vez que esse processo vai para o DAE ou vai para a CETESB para manifestação, quando ele vem do Cidade Legal, né, ele já cumpre determinados protocolos que fariam com que ele tivesse prioridade. Então, também é outra ação que a gente tem tomado para que esses processos corram de forma mais rápida. E, por fim, uma outra colocação do deputado Aprígio com relação às urbanizações, né? O deputado, como o secretário colocou e o presidente também colocou, nós temos aí, em breve, deve ser lançado pelo governador um novo programa, e esse novo programa vem nesse sentido, deputado. Esse programa reúne hoje o que a gente tem de mais novo nessa legislação. Então, a legislação de regulação fundiária, ela já prevê uma urbanização daquela área regularizada, tá certo?
Então, nós estamos hoje inovando. Por quê? Porque antes o Estado atuava nas urbanizações só daquelas áreas do Estado. Com base nesse novo programa, hoje, nós vamos poder atuar na urbanização de áreas que não são de propriedade do Estado, né? E, para isso, vão precisar ser firmados convênios com os municípios que instauram a REURB-S. A gente faz, dentro do programa Cidade Legal, o projeto de regularização, e aí esse projeto já contemplando as plantas de acessibilidade, de esgotamento sanitário, tá? Para que a gente possa entrar com o processo de regularização e, concomitantemente, com a implantação da infraestrutura necessária com base no projeto de regularização, né? Então, esse aqui... O secretário me perdoe o furo se eu fui além, mas em breve esse programa deve estar no ar. Então, essa é uma preocupação nossa, uma preocupação que o secretário traz e que o presidente tem muito grande com relação a justamente o deputado Aprígio, tratar essas precárias ali no local, né? E sairmos daquele conceito de que favela ou comunidade deve ser removida. Nós devemos levar dignidade para lá, é esse o nosso papel, né? Então, até porque a gente vive, hoje a gente tem 1/3 da população da América Latina vivendo em assentamentos precários, então seria uma ilusão nós acharmos que a gente tem que produzir novas habitações e remover essas favelas e essas pessoas de onde elas estão, até porque elas estão ali envolvidas no seu ciclo social, tá? E é lá que nós devemos e temos obrigação de atendê-las, incluindo essas pessoas da cidade formal, e esse é um novo conceito que a CDHU, a Secretaria de Habitação, vai trazer agora em breve para vocês nesse novo programa. Secretário, desculpa se me alonguei, presidente Luiz Fernando, enfim, era isso só que eu queria contribuir. Obrigado, Fernando Marangoni. Vou mandar uma ficha de filiação para ele do PT, porque essas últimas falas dele têm muito a ver com a que nós defendemos. Mas ir também para o Flávio, né? Porque isso não teria acontecido se não partisse de cima também. Queria passar para o deputado Aprígio, que pediu para falar. Se Obrigado. puder ser breve, por conta do tempo regimental. Muito rápido. Eu só quero falar para o secretário que eu não sei se eu não me expressei bem em dizer que eles teriam a obrigação de cuidar do prédio por muito tempo. Se entendeu assim, secretário, desculpa, que a intenção não era essa. Eu sei como funciona, eu sei que quando você termina a construção, entrega para o condomínio, vem um administrador, o administrador da frente se vira. Eu falei das obras que ficaram faltando terminar quando foi entregue o prédio, que era obrigação ainda da CDHU. Eu conheço prédios que não tem nem calçada foi feito, não era para ele deixar assim. E outra coisa é, será que foi pago para empreiteiro aquele valor, aquela mão de obra que ele deixou de fazer, deixou de concluir a obra, não deve ter recebido integral, né? Era mais ou menos nesse tom que eu estava indo, não era de que vocês têm a obrigação de ficar 10, 12, 15, 20 anos, não. Entregou, acabou a obrigação, né? Claro que ainda existe, né, aquela obrigação de 4, 5 anos, a relação de consumo, essas coisas, mas isso é de menos, né? E falar para o menino aí que eu acho que as favelas, como muita gente chama, eu gosto de chamar comunidade, as comunidades, impossível a pessoa hoje tirar alguém da comunidade. Impossível, até porque você vai tirar de lá e vai levar para onde? Então, em vez de tirar de lá, judiar daquela pessoa, acabar com o ciclo de amizade que ele tinha ali, 20, 30 anos do trabalho dele que ele gastou para construir ali, procura melhorar. O que eu estou dizendo é a gente procurar urbanizar, melhorar, de repente fazer condição para ele dar condição que na época ele invadiu talvez não tinha carro, hoje ele tem lugar de deixar o carro dele, estacionamento, ter lugar de fazer umas vielas mais largas para eles andarem, pelo menos passar 2 pessoas um pelo outro, né? Fazer degrau em escada, fazer corrimão, dar condição para eles habitar. É isso que eu estou dizendo. Não seria nunca, jamais pensar em tirar um ser humano de uma casa que ele gastou tanto tempo para construir, né? Isso seria muito, muito desumano, né? Então, é só isso. Estou satisfeito, presidente. Eu quero agradecer os novos deputados, a nova deputada doutora Damares, né? Lembrar que esteve conosco também os deputados Itamar, que precisou sair
por conta da votação hoje de um novo membro na Artesp, e também o deputado Carlão Pinhatari, líder do governo, que está participando do Colégio de Líderes. Quero agradecer muito à deputada doutora Damares, doutor Jorge do Carmo, o coronel Nishikawa. Quero agradecer também o querido deputado Aprígio. E, secretário, agradecer ao senhor por trazer essas informações. Essa reunião dessa comissão, ela toda foi transmitida pela TV Alesp, então quero também agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, né, e agradecer ao Iape Quino, presidente da CDHU, a Daniela, assessora da secretaria, o Agnaldo Quintana, também da CDHU, ao conterrâneo Fernando e ao secretário Flávio, muito obrigado. Pergunto aos senhores se tem alguma coisa mais a falar, porque nós estamos cumprindo o tempo regimental. Então, nada mais tendo a tratar, declaro encerrado o trabalho da comissão. Só queria, na verdade, só me permita agradecer a você, presidente, pela recepção. A abertura, a transparência são a nossa diretriz principal. Como a gente colocou aqui, nós temos todo o interesse de ouvir, entender, averiguar e construir em conjunto os caminhos todos que foram levantados aqui. A abertura para que a gente possa detalhar, explicar, compartilhar as informações, construir em conjunto, o respeito nosso na secretaria por todos os deputados, pelo Poder Legislativo de maneira geral, pelos parlamentares, abertura sempre para audiências, conversa, diálogo. E aqui é uma brincadeira, quando você falou que ia compartilhar a ficha com o Fernando Marangoni. Aqui não existe coloração partidária na tomada de decisão. Nossa tomada de decisão ela é feita com os critérios objetivos, com os critérios técnicos. E eu acredito que a gente tem muita coisa em comum, sim, deputado Luiz Fernando. Independente de cor partidária, nosso governo busca sempre, eu acredito que é o mesmo objetivo de todos vocês, atender a população mais carente, dentro da área habitacional, reduzir o déficit, atender as pessoas que mais precisam, regularizar os núcleos, dar atendimento habitacional para as famílias que mais precisam. Eu acho que é a mesma filosofia que deve ter levado todos vocês à política e se candidatarem a deputados. Então, é a mesma diretriz que nós temos na nossa gestão e a diretriz do governador João Dória buscar atender principalmente a população mais carente. Então, agradecer pela recepção aqui, presidente, deputado, também agradecer os deputados aqui. Eu acho que ficou mais claro agora, deputado Aprígio, da ponderação. Obrigado pelo esclarecimento. E eu reitero aqui a minha disponibilidade para que a gente possa ter o diálogo, a conversa, a transparência sempre. Também agradecer as palavras do coronel e do deputado Nishikawa, também do Jorge do Carmo, a gentileza da Damares, registrar a presença também, agradecer o nosso líder, Carlão Pinhatari, o Itamar, que passou também agora aqui conosco para registrar a presença, e a nossa equipe toda, ao Fernando Marangoni, a Daniela, ao Reinaldo, ao Aguinaldo e o Nédio também, que passou brevemente pela nossa conversa. Foi um prazer ter participado com vocês e a abertura sempre permanente e transparente entre o Executivo e o Legislativo, entre a Secretaria da Habitação e as comissões, e aqui a Comissão da Infraestrutura. Tá bem? Muito obrigado a todos, foi um prazer ter participado com vocês. Nós é que agradecemos, secretário, ao senhor e a toda a equipe da Secretaria e CDHU. Quero agradecer também a Beth, que auxiliou na condução desse trabalho, a Elaine, a doutora Andréia. O Nédio continua na reunião com a gente, ele só não está aparecendo, mas o iPhone dele está firme aqui. Então, quero agradecer também ao Nédio, o pessoal da Assembleia, TV Assembleia. Lá, o Nédio está aí, senão ele fica com falta. Está presente aqui também. Queria agradecer a todos e a todas. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da Comissão de Infraestrutura. Muito obrigado, senhores. Um abraço a todos. Tchau.